Então, essa é uma questão também típica, diferente das duas primeiras, mas muito importante, muito fácil e que cai em muitas bancas importantes, como é a banca da USP de São Paulo. Basicamente, a banca quer saber se você conhece as indicações de contracepção no puerpério, o que você deve e o que você não deve fazer como método contraceptivo no puerpério. O primeiro ponto é que o Ministério da Saúde ele não coloca como obrigatório o uso de algum contraceptivo se a paciente estiver em amamentação exclusiva, estiver em amenorreia e estiver nos primeiros 6 meses do puerpério. Então, se essa paciente está nos primeiros 6 meses de puerpério, e nesse caso ela está em amamentação exclusiva, e se tivesse a informação que ela estava em amenorreia, a gente não precisaria começar um método contraceptivo. De qualquer jeito, como a banca falou que a paciente deseja uma contracepção, a gente já vai deixar essa hipótese de lado e vai pensar em qual método contraceptivo nós podemos e nós devemos indicar para essa paciente nesse momento. Então, a grande divisão de águas para a gente determinar o contraceptivo indicado é primeiro a gente saber se a paciente amamenta ou não. Se essa paciente não amamentasse, a gente já poderia começar com os anticoncepcionais combinados a partir da 3ª semana do puerpério. Então, depois de 3 semanas do parto, a gente já começaria com os anticoncepcionais combinados sem problema nenhum, isso falando das puérperas que não amamentam. Agora, se a paciente amamenta, como é o caso dessa questão, nós temos basicamente 2 opções. A primeira opção é o DIU. E aí, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, eles podem ser colocados nas primeiras 48 horas do puerpério. Então, dentro dos primeiros 2 dias depois do parto, nós podemos colocar os dispositivos. E aí, por quê que a gente pode colocar nas primeiras 48 horas? Porque o colo uterino ele está entreaberto. Então, isso facilita a inserção do dispositivo e aí a gente pode colocar nas primeiras 48 horas. Se a gente não colocar nas primeiras 48 horas, aí a gente só vai poder inserir os dispositivos depois de 4 a 6 semanas do parto. Esse é um CCQ importante, as bancas adoram cobrar. Nesse caso, como a paciente já está com 40 dias, ela poderia receber sim, ela poderia ter um DIU inserido. Então, seria uma das opções para essa paciente. E a outra opção são exatamente os métodos hormonais que só contêm progestágeno. E aí isso inclui o DIU hormonal e inclui principalmente as mini-pílulas. O que são as mini-pílulas? São pílulas anticoncepcionais hormonais que só contêm progestágenos em baixa dose. Então é isso que a gente chama de mini-pílula. A mini-pílula é o método contraceptivo mais famoso, mais comum no puerpério e a gente pode começar as mini-pílulas exatamente com 40 a 42 dias depois do parto. Nesse caso, a banca diz que o parto foi a 40 dias, então a gente já tem a permissão para iniciar a mini-pílula ou qualquer outro método hormonal que só contém progestágeno. Então isso é muito importante. A gente só vai iniciar com 40 dias anticoncepcionais hormonais em pacientes que amamentam se for um método que só contenha progestágeno. Então a gente não pode iniciar um anticoncepcional hormonal combinado com uma pílula comum nessa paciente. A gente só poderia depois de 6 meses de puerpério ou se a paciente parasse de amamentar. Pelo menos amamentar exclusivamente. Então isso é muito importante. Se você memorizar esses conceitos, primeiro conceito, DIU de cobre e DIU hormonal, a gente pode colocar nas primeiras 48 horas ou após 4 a 6 semanas. E se a paciente quiser usar um método hormonal que não seja o DIU, ela pode usar um método que só contém progestágeno depois de 40 a 42 dias ou um método hormonal combinado depois de 6 meses ou depois que ela parar a amamentação exclusiva. Então esses são os conceitos fundamentais, é basicamente isso. Vamos dar uma olhada nas opções, começando lá de baixo da letra D, o coito interrompido. Obviamente o coito interrompido não é um método contraceptivo que médico nenhum vai indicar, então a gente não indica o coito interrompido. A letra C fala no contraceptivo hormonal oral combinado, a gente não pode usar um contraceptivo combinado para essa paciente, porque essa paciente está em amamentação exclusiva e só tem 40 dias passados do parto, então a gente não pode indicar a pílula combinada. Também a abstinência periódica da letra B não faz o menor sentido, a gente não vai indicar isso.
como método contraceptivo. E a letra A, sim, por fim, o implante subdérmico de levonorgestrel é mais uma possibilidade de método contraceptivo hormonal que só contém progestágeno. E é exatamente por isso, por só conter progestágeno, que a gente está liberado, sim, a indicar para essa paciente depois de 40 a 42 dias decorridos do parto. Essa paciente já está no puerpério de 40 dias, então ela pode iniciar tanto o implante subdérmico de levonorgestrel, ela poderia também utilizar um DIU hormonal, né, o famoso Mirena, ela poderia iniciar a mini pílula ou até mesmo o injetável trimestral que só contém progestágeno. Com certeza a melhor resposta é a letra A.